Programa Saúde e Companhia. Oferecimento Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. E Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece. Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Eu espero encontrar você de bem com a vida. Pois é, Joinville alcançou a marca de 10 mil casos de dengue confirmados essa semana. São números assustadores. 10 mil casos só em 2024. Janeiro, fevereiro, março, e não acabamos abril ainda e já alcançamos essa marca. É preocupante. Se ter uma ideia, Curitiba e Porto Alegre e Florianópolis, se somar os números dessas três capitais, não chegam a 10 mil casos. Curitiba tem 1 milhão de habitantes. Porto Alegre, quase 1 milhão, se não tem 1 milhão. Florianópolis, um pouco menos. Então, num universo de 2 milhões e 400 mil pessoas, nós não temos 10 mil casos. E num universo de 630 mil, nós temos 10 mil casos confirmados de dengue. É algo assustador. Confirmadas 15 mortes, os números não param de crescer e fica no ar uma pergunta: o que não foi feito para que se evitasse os números que nós temos hoje? O que não foi feito? Houve, naturalmente, por parte do poder público constituído na área da saúde, uma certa negligência e não se ouviu o apelo de órgãos da imprensa que falavam de que Joinville pode enfrentar uma grande epidemia de dengue e algo tinha que ser feito já há 2 anos atrás e não foi feito e chegou-se a esses números estarrecedores. Vejam vocês, se nós somarmos hoje os números de casos de dengue confirmados de Curitiba, capital, de Porto Alegre e de Florianópolis não chegam a 10 mil casos. E só em Joinville já confirmados 10 mil. Algo muito preocupante. E a dengue, é bom lembrar, ela mata, ela incapacita por um tempo as pessoas, pode deixar sequelas. E quem foi picado pelo mosquito contaminado pode novamente ser picado. Então, é um assunto que merece uma atenção redobrada por cada um daqueles que vivem, moram, trabalham, que administram a cidade, porque é uma doença muito séria. Eu deixo aqui no ar um alerta para você em casa se cuidar no seu trabalho. Use o repelente, procure deixar o quintal da sua casa limpinho, procure o seu patrão, converse com ele da empresa que você trabalha, se lá no fundo do quintal não tem nenhum depósito de água, que o mosquito se prolifera muito rapidamente e nós poderemos ser vítimas da nossa própria atitude, ou seja, de não fazer o que é certo. Procure fazer a coisa certa. É muito importante. E neste momento, mais importante ainda, a união de todos. Se o prefeito, a secretária da saúde, os órgãos competentes não o fizeram há 2 anos atrás, não adianta agora nós ficarmos reclamando. Temos que fazer agora. Mas que houve uma certa negligência, não há dúvida de que houve. E os resultados
estão aí para quem quiser ver, e muitos sentiram na pele a importância que tem nós não nos cuidarmos. A doença já matou 15 e pode matar muito mais. Então, vamos nos cuidar. O programa de hoje vai conversar sobre um assunto muito interessante: os cuidados com o nosso coração. A doença coronariana. Doença coronariana e seus sintomas. O coração, muitos dizem que é um órgão nobre, outros dizem que um órgão nobre é o cérebro. Mas, na minha opinião, nós somos um órgão nobre, o ser humano como um todo, né? Nós somos um todo composto por órgãos. O cérebro, o baço, o fígado, rim, pulmão, coração, pele, osso e por aí vai. Mas o coração é aquele que merece uma atenção muito grande da nossa parte, porque ele está dentro de nós. Eu convidei para o programa de hoje o Dr. Sérgio Otávio Corban, que é cardiologista, e vai bater um papo legal conosco sobre doença coronária. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, Erivan. Seja bem-vindo. Obrigado. Sérgio, nesses tempos de dengue, de Covid, e você esteve aqui numa ocasião falando sobre a importância da vacina, e que muitos tinham medo, porque eu não vou tomar vacina contra o Covid, porque aí eu vou morrer do coração. E aí criou-se uma polêmica. Até o que você falou aqui repercutiu. Algumas pessoas me ligaram e disseram: eu mudei a minha opinião depois que eu ouvi o cardiologista falar sobre a vacina, sobre o que pode acontecer, o que não vai acontecer e por aí vai. O coração, nós podemos dizer que é o órgão mais nobre do corpo humano, na sua opinião? Olha, na minha opinião, acho que todos os órgãos são nobres, né? Cada um deles tem a sua função específica, cada um deles ele exerce um papel que não dá para ser substituído por outro órgão, né? Então, cada um deles, todos os órgãos acabam sendo essenciais, todos os órgãos acabam sendo nobres, na minha visão. Mas o coração, ele é responsável pela maior mortalidade, né, do ser humano. Então, hoje em dia, a principal causa de morte no mundo, no Brasil e no mundo, é a doença cardiovascular. Doença cardiovascular. Doença cardiovascular. Então, ou seja, o coração doente acaba parando, ele parando, o resto... Se o coração para, a gente tem a condição chamada de parada cardíaca, né? Parada cardiorrespiratória. E se ela não for revertida, é morte. É morte certa. Morte certa. Quando nós falamos de coração, falamos de doença coronariana. Coronária é uma única artéria ou é aquilo que compõe o coração? Não, coronária é o nome das artérias que envolvem o coração. Certo. A gente tem 3 artérias principais. A descendente anterior, que é a principal delas. A descendente anterior, ela irriga a maior parte do músculo cardíaco, a maior parte do ventrículo. E a gente tem outras duas, que é a coronária circunflexa, né, e a coronária direita. Tá, Zé, nós temos uma foto aí que mostra o coração. Eu gostaria que você colocasse na tela para mim, por favor, se for possível. Essa foto aí é um coração no peito de uma pessoa. Isso. Nós temos 2 artérias grandes ali passando por trás do coração. Perfeito. Aquilo ali é uma coronária? Não. Essas ali são as artérias principais, né? Se chama aorta. Aorta. A aorta é a artéria principal do corpo, ela sai do coração e ela se ramifica para irrigar todo o resto do corpo. E a outra é a artéria pulmonar. Certo. Que vai levar sangue do coração para o pulmão. E o pulmão, esse sangue vai ser oxigenado e vai voltar para o coração para ser enviado para o resto do corpo. É um que leva e um que traz. Isso. Na verdade, essas duas principais, as duas saem. Né? Mas existem as veias cava que estão ali por trás, né? Subindo e descendo. As veias cavas, elas trazem o sangue para o coração. Então, o sangue recebe um coração oxigenado, ou seja, um coração já fortificado, um sangue fortificado. Um sangue fortificado, né? O sangue ele vai ser enviado do coração, o sangue vai ser enviado do coração oxigenado para o corpo. Os tecidos periféricos ali, os outros órgãos, né? Os músculos vão extrair o oxigênio e os nutrientes desse sangue e ele vai retornar através da veia cava para o coração novamente. O coração ele é dividido em lado direito e o lado esquerdo. Então o sangue que não está oxigenado, o sangue que já foi utilizado,
que já forneceu nutrientes para os tecidos, ele vai chegar no coração pelo lado direito. E daí do lado direito do coração ele vai ser enviado pela artéria pulmonar para o pulmão, ele vai ser reoxigenado e vai voltar para o lado esquerdo do coração. A doença coronária pode ser considerada grave, média e leve? Como é que se define ela? Pode. A doença coronária, então, primeiro para a gente definir o que é a doença coronária, né? Doença coronária é quando a gente tem acúmulo de placas de gordura dentro das artérias do coração, as coronárias que a gente estava comentando. Tá? Essas artérias do coração, elas são as artérias responsáveis por levar sangue e oxigênio e nutrientes para o músculo cardíaco funcionar de uma forma adequada. Então, o coração, ele só vai conseguir exercer a função dele de uma forma eficaz se ele estiver recebendo sangue e oxigênio de maneira eficaz. Né? Então, a doença arterial coronariana é quando a gente tem placas de gordura nessas artérias coronarianas que fazem uma obstrução no fluxo de sangue. E isso faz com que a quantidade de sangue que passe por essa artéria diminua e a quantidade, consequentemente, né, a quantidade de oxigênio e de nutrientes que passam por essa artéria também diminui e o músculo que está sendo irrigado por ela acaba sofrendo. Isso quer dizer que o coração precisa de sangue? O coração precisa de sangue. Porque o que infla ele é o sangue. Exato. Se ele não tiver o tempo todo inflado e desinflado, ele perde a vida. Ele vai perder a vida, né? E aí é importante diferenciar porque o coração ele recebe sangue do corpo e ele envia sangue para o corpo. Só que esse sangue que ele está recebendo e esse sangue que ele está enviando não é utilizado para irrigar o próprio músculo dele. Então ele também, apesar de ele estar fornecendo sangue, ele precisa de sangue também para irrigar ele mesmo, né? Para ele ter energia. Para ele se alimentar, pode ser assim? Para ele se alimentar, exatamente. Como ele está alimentando todos os outros órgãos, ele precisa de um pouquinho para alimentar ele mesmo. Certo. Né? E essa alimentação é feita através das artérias coronárias. E quando ele não recebe a carga de sangue, porque, na minha opinião, e é bom a gente perguntar, porque quem está em casa também deve ter a dúvida, o coração tem que receber uma determinada carga de sangue, vamos dizer assim. Quando não recebe aquela determinada carga, ele pode ir enfraquecendo ou não, Sérgio? Pode. Então, existem várias coisas que podem decorrer de uma isquemia, que a gente chama. Isquemia. Isquemia é o nome que quando o coração não está recebendo a quantidade de sangue que ele deveria. Né? E isquemia pode gerar diversas consequências. Se for uma isquemia aguda, por exemplo, existe uma obstrução aguda na artéria, é o que a gente chama de infarto. O infarto é uma obstrução aguda numa das coronárias, levando a falta de sangue no músculo e aquele músculo acaba morrendo. Ele morre por falta de uma irrigação adequada de sangue no local. Exato. O metabolismo do músculo continua acontecendo, o músculo continua precisando de oxigênio, mas não está sendo fornecido. Então as células acabam passando por um processo que a gente chama de apoptose, um processo que apoptose. É a morte celular. É a falta de irrigação no local. Exato. A parte dele morre. Exato. A morte celular se chama apoptose e a falta de sangue, o processo pelo qual as células morrem, é chamado de isquemia. E quando a pessoa tem esse problema, ele sente o quê? Geralmente o sintoma mais comum é dor no peito. Dor no peito. Na área central? Exatamente. Existe uma característica importante dessa dor, porque não é toda dor no peito que é a isquemia. Claro. Né? Na verdade, a minoria dos casos de dor no peito são isquemia. Então, existem características específicas da dor isquêmica, da dor do coração, que a gente sempre se atenta no momento da consulta. Né? Geralmente é uma dor difusa no tórax, então ela é espalhada no tórax inteiro. Tá? Geralmente um pouco mais do lado esquerdo, mas também pode ser do lado direito. Ela pode pegar os dois lados ao mesmo tempo. O mais comum é que pegue os dois lados. Tá? O mais comum é que ela seja difusa no tórax inteiro. Ela vai se espalhando, né? Exatamente. Com uma característica de aperto, ou um aperto muito grande ou queimação. Tá? E ela pode também irradiar para outros lugares, os mais comuns. Para as costas. Também? Para as costas, também para a mandíbula e para o braço esquerdo. Pode também irradiar para o braço direito, mas o mais comum é a esquerda. Mas eu ia fazer essa pergunta. Por que sempre, quando o cara tem esse problema, puxa mais para o lado esquerdo, não pelo lado direito? Isso tem a ver muito com a inervação do músculo cardíaco. Né? Então, o músculo cardíaco, ele na verdade, o pericárdio, né? A membrana que envolve o músculo cardíaco, ele é inervado por um sistema de inervação. E esse sistema ele acaba sendo muito pouco preciso.
Tá? Então, quando o coração dói, quando existe alguma coisa que agride o coração, uma inflamação, um infarto, alguma coisa, geralmente essa dor ela não é bem localizada. Por isso que ela é espalhada no peito inteiro. Você não consegue botar o dedo e falar assim, ó, dói bem aqui. Bem aqui. Como se fosse uma dor muscular, uma contratura muscular. Fala assim, aqui está doendo. Não, a dor do coração é uma dor difusa, mal localizada. Você não consegue... É uma dor interna. Interna. E ela pode ir para outros lugares. Esse sistema de inervação ele é tão rudimentar, tão fraco, que ele pode perceber a dor, por exemplo, na mandíbula. E a dor está sendo dor no músculo cardíaco, mas ele está sentindo a dor na mandíbula, está sentindo a dor no ombro, no braço, está nas costas. Isso tudo tem a ver com o sistema que inerva o coração, que ele é um sistema nervoso visceral, que a gente chama, um sistema nervoso mais rudimentar. Pode a pessoa sentir dor no músculo do braço também? Pode. É uma dor que a gente chama, não é o braço que está doendo em si, é uma dor que está sendo irradiada. Né? Então a percepção de dor no braço chega por causa que esse sistema de inervação não é adequado. Mas o braço não está acontecendo nada ali, o músculo do braço está normal. Está normal. É a dor que está sendo espalhada. Exato. E como o braço fica próximo do coração, é um dos primeiros a ter um sintoma mais acentuado. Perfeito. Sérgio, outra pergunta. Quando a pessoa é hipertensa e não trata a hipertensão arterial de forma adequada, o que é muito comum, né? Muito Você é comum. Cardiologista, sabe disso, né? Muito comum. Toma o remédio um dia, 3 dias não toma. Aí toma uma semana, um mês não toma. Não, mas eu estou bem e tal. Essa prática pode levar de repente, a uma doença da aorta ou não? Pode. A hipertensão arterial é um dos fatores mais importantes para atingir o coração, né? Então ela atinge as artérias do coração, as artérias coronárias. Que são as nobres, vamos dizer assim. São as nobres, né? Que são aquelas artérias que irrigam o coração, né? Que a gente estava conversando, que levam sangue para o músculo cardíaco, né? Então a hipertensão é um dos principais fatores para a doença arterial coronariana, mas ela também pode ser fator de risco para arritmias, para insuficiência cardíaca, para doenças na própria aorta, né? Dissecção de aorta, aneurisma de aorta. Então, a aderência medicamentosa, tratar adequadamente uma hipertensão, não ser assim tão... Às vezes, tem pessoas que acabam deixando isso para um segundo plano, né? Isso é uma doença séria, é um fator de risco sério e precisa ser tratado. É bom lembrar que a hipertensão é uma doença silenciosa e fatal, né? Quando não tratada adequadamente. Você que é cardiologista, o seu pai também já perdeu até alguns pacientes, não por falta de aconselhamento, mas por um relaxamento até do próprio paciente e não dar sequência ao tratamento. Sim. E o medicamento, ainda bem que existe o medicamento, né, Sérgio? Sim. Eu lembro quando menino, nós não tínhamos tantas opções, e já estou com 69 anos de idade, não tínhamos tantas opções de medicamentos para controlar a hipertensão como temos agora. A cada ano melhora cada vez mais os medicamentos. Você é prova disso, né? Sim. Você recebe os representantes e a própria pesquisa científica demonstra que os medicamentos são menos reagentes, eles têm menos contraindicações e mais indicações. Sim, os remédios para hipertensão têm evoluído muito dentro da mesma classe. Antes tomava-se 5, hoje se toma 1 ou 2, né? Exatamente. E o que a gente tem que entender é que a hipertensão é uma doença que envolve diversos mecanismos, né? Então, quando a gente tem hipertensão, a gente tem um aumento da resistência vascular, a gente tem um aumento no tônus da artéria, ela fica mais contraída. E isso acontece por diversos motivos. Porque está passando mais adrenalina ali, isso está fazendo uma contração daquele vaso, ou porque o sistema nervoso que está irrigando aquele vaso está atuando um pouco mais do que ele deveria, ou porque a musculatura do músculo está já ficando mais hipertrófica. Então, a gente tem medicações que atuam em vários desses mecanismos. Por exemplo, a gente tem medicações que fazem a musculatura relaxar. A gente tem remédios que bloqueiam a ação da adrenalina naquele vaso. A gente tem outras medicações que fazem diminuir a quantidade de sódio, ou seja, a quantidade de líquido que passa dentro daquele vaso. Então, vários mecanismos para atuar, no final, ter o mesmo resultado, que é a diminuição da pressão arterial. Quando uma artéria endurece, ela fica mais endurecida, aquela parte que já está endurecida não volta à normalidade com o remédio, volta não? Geralmente não. Não, né? Não, geralmente quando a gente tem realmente um endurecimento das artérias, né, uma arteriosclerose, isso de maneira geral é irreversível. Irreversível. Mas a gente consegue controlar.
Tá? Então, isso acontece muito em idoso. Tá? Idoso, né? Conforme vai passando a idade, geralmente acima de 70, 75 anos, começa um acúmulo mais importante de cálcio nas artérias. Isso não tem como ser evitado, porque é um processo natural, né, da senilidade. Mas a gente vê que a pressão ela acaba subindo por causa desse acúmulo. As artérias estão mais rígidas. Então, tem que se cuidar enquanto é jovem para que lá no futuro tenha menos arteriosclerose. Perfeito. É importante falar sobre isso. Bem, nós estamos conversando com o Dr. Sérgio Otávio Corman, médico cardiologista, aqui no programa Saúde e Companhia. Nós temos um intervalinho comercial rápido. Lembrando que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. Se você quer uma assistência com um preço super acessível, eu dou uma dica para você. Clube Social Saúde. Nós fazemos parte desse clube e eu convido você a se associar também. Clube Social Saúde é uma assistência diferenciada à saúde de pessoas, não importa a idade. Você que é empresário, tem funcionários com 5 funcionários, 10, 15, quer associar os seus funcionários ao Clube Social Saúde, faça essa opção. Vale a pena, eu indico. Clube Social Saúde. Você pode acessar o site clubesocialsaude.com.br e ter mais informações no telefone 3028-2339. Também em nome da Oceano. Não destrua as praias. É importante fazer com que as praias fiquem intactas, fiquem limpas, para que você, quando for à praia, ter a areia limpinha, sem xepa de cigarro, sem lixo e por aí vai. A Oceano fala muito sobre isso. Destrua as ondas, não destrua as praias. Mantenha-as sempre limpas, ok? E também em nome da São Marcos Pneumonologia. Se você ronca, se você tem apneia, isso inclusive pode afetar o seu coração. Você tem que procurar um profissional na São Marcos Pneumonologia, clínica especializada em distúrbios do sono. 3422-2045 é o telefone. Vamos ao intervalinho rápido e nós voltamos na sequência com o Dr. Sérgio Otávio Corman, médico cardiologista. Instante só, nós já voltamos. O Clube Social Saúde, como já falamos aqui, está sempre preocupado com a saúde e bem-estar da comunidade, sempre buscando novos parceiros para atender você e sua família com agilidade e qualidade e com um custo de administração inacreditável. Para pessoas físicas, o valor da mensalidade chega a R$10 por pessoa para a modalidade familiar. Já para você, empresário, que quer brindar o seu colaborador com esse benefício, vai investir R$9 por pessoa, a partir de 5 funcionários. Incrível, não é mesmo? Você está esperando o quê? Entre em contato pelo WhatsApp 47992851003 ou 3028-2339. clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, falando hoje sobre doenças do coração ou como cuidar bem do seu coração. Sérgio, quando nós falamos em doença coronariana, nós lembramos do estresse. O estresse, posso dizer, é o maior inimigo do coração? É um dos. Mas qual é o top, assim? Olha, se for para falar um só, diabetes. Diabetes descompensado, tá muito alto risco cardiovascular, mas também outros, né? Hipertensão arterial, colesterol alto, estresse, principalmente nos dias de hoje, né, Erivan? Que estresse e ansiedade estão muito vigentes aí. Tabagismo, né? Também. Tabagismo, sedentarismo. Aí, todos esses são os fatores de risco clássicos aí para a doença arterial coronariana. Eu tenho visto muitos jovens fumando Waze. Você já ouviu, né? O cigarro eletrônico. Tem um amigo meu que fala, o cara está fumando um pendrive. Esse Waze, o cigarro eletrônico, ele é tão maléfico quanto o cigarro comum para o coração ou ele é mais suave? Então, ainda não existem dados robustos, né? A respeito dos novos cigarros, né, dos cigarros eletrônicos, porque é um evento recente, né, e a gente não tem estudos de longo prazo ainda para confirmar ou não a quão maléfico ele é. Tá? O que a gente pode inferir através dos mecanismos biológicos que ele
que ele fornece, ali, aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, aumento do tônus adrenérgico, é que ele é sim maléfico. Ele favorece o aumento da pressão arterial, né? Então, favorece o aumento da pressão arterial. favorece o aumento da pressão arterial e, através desses mecanismos, a gente pode inferir que ele também é um fator de risco importante para a doença arterial coronariana. E o que chama a atenção, Sérgio, é que a maioria daqueles que fumam esse tipo de cigarro são jovens, né? São jovens. E esses jovens estão correndo o risco de desenvolver hipertensão arterial. Exatamente. É o mesmo evento que aconteceu algumas décadas atrás com a introdução do cigarro. Exato. Está acontecendo hoje com o cigarro eletrônico. Né? Mesma coisa um narguilé, ou narguilé, como queiram. O narguilé também são os mesmos efeitos. A diferença é que o narguilé, uma sessão de narguilé deve durar ali 1 ou 2 horas, acredito. E depois a pessoa não fica fumando isso de forma contínua durante o dia inteiro. Né? Então você inala uma grande quantidade de fumaça e de compostos ali, né, monóxido de carbônico, numa só vez, mas isso não fica contínuo, né? O cigarro você acaba fumando durante o dia inteiro. Exatamente. Isso pode ser um fator que vai desencadear, de repente, uma hipertensão arterial. Hipertensão arterial e dentre várias outras doenças, né? E, consequentemente, o coração vai ser agredido. Com certeza. Porque a hipertensão arterial, queira ou não queira, agride o coração diretamente, né, Sérgio? Ela agride de diversas formas, né? Então, é um fator de risco importante para a doença arterial coronariana, né? E também para o músculo cardíaco. Então, o músculo ele tem que ficar trabalhando contra aquela pressão maior durante um tempo maior. E ele trabalha mais, então? Esse estresse que ele vai sendo submetido, né? Então, digamos que uma pressão ali, a sua 12/8, a minha é 15/9. Claro que a minha pressão, o coração, ele vai ter que fazer uma força maior para bater, para enviar sangue contra essa pressão maior. Né? Isso vai fazendo com que as fibras do coração vão sofrendo um pouco de fibrose. Elas vão crescendo de uma forma desorganizada dentro do coração e vão sofrendo fibrose. E ao longo do tempo, né, se deixar assim essa pressão sem tratar ao longo de 20, 30 anos, o seu risco de desenvolver uma insuficiência cardíaca, né, do coração ele ficar fraco, de ficar grande, ficar impotente no futuro, é grande. É grande. Zé, nós temos mais uma fotinho, tu coloca no ar, por favor, nós vamos falar sobre depósitos, placas de gordura que restringem o fluxo sanguíneo. A aorta, a artéria coronária. É interessante que aquilo ali é um corte feito numa veia, numa artéria, e você vê a placa de gordura. E é uma pessoa idosa. Você falou que isso pode acontecer com o idoso. Mas se o idoso tiver, o jovem de hoje tiver assim uma atenção redobrada, cuidar com a alimentação, não fumar, beber moderadamente, praticar atividade física, mesmo assim, ele vai ter aquilo ali? Não necessariamente. Não então, necessariamente. O que a gente tem que diferenciar é que a aterosclerose ela é um processo natural. Tá? A aterosclerose é um processo natural. Sim. Todas as pessoas vão ter algum grau de aterosclerose ao longo do... Vão ter um grau, mas não quer dizer que vai ser um grau... Exatamente. E aí o que acontece? A gente tem os fatores de risco. Né? Esses fatores de risco vão fazer com que esse processo de aterosclerose ele aconteça de uma forma acelerada. Né? Então, os fatores de risco principais ali, por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que fuma, aquela pessoa super estressada, que está acima do peso, que é sedentária, essas pessoas vão ter esse processo de aterosclerose acelerado. Certo. E pode ser que eles desenvolvam a doença arterial coronariana, que é quando a gente tem esse aterosclerose em excesso. Quando está nessa situação, ali você vê aquele amarelo, é a gordura, né? Depositada. Exato. Aquilo não tem como limpar mais, Sérgio? Não tem como... Fazer uma lavagem? Não tem como limpar. Tá? O que acumulou, está acumulado. Tem como prevenir. Por isso que a gente sempre bate na tecla. Prevenção é o melhor remédio. É o melhor remédio. É interessante. O que está ali não tira mais. Não tira mais. A gente pode enganar essa gordura. Né? A gente pode, por exemplo, quando tem muita gordura, quando está disseminada essa gordura, existem muitas placas. As placas, elas as artérias ali estão praticamente entupidas. A gente pode fazer o bypass. Bypass. O bypass ele pode ser feito de forma cirúrgica ou via catéter. Ou seja, para tirar uma parte. Aí você vê que a artéria já está obstruída. É como uma valeta, com muita sujeira. E a água, quando a água não passa, ela transborda e causa enchente. Nesse caso, se houver o fechamento total, volta ali naquela primeira, na outra foto, Zé. Se houver o fechamento total, que está quase já daquela artéria ali, o que vai acontecer com esse indivíduo?
Se fechar aquela artéria, o músculo que está sendo irrigado por essa artéria, ele vai morrer. E isso é o infarto. Então, o infarto é exatamente isso. É a obstrução aguda de uma das artérias do coração, levando à morte do músculo que está sendo irrigado por ela. O infarto não acontece da noite para o dia. Aquele processo ali não ocorre da noite para o dia, certo? Não, aquele processo está acontecendo ao longo dos anos. E só que o infarto, o que acontece? Essa plaquinha ela não vai crescendo, crescendo, crescendo até ela eventualmente fechar. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo até determinado ponto e ela sofre um estresse agudo. Então, um pico de pressão, um pico de adrenalina, alguma coisa que acontece faz com que aquela placa ela se rompa. E aí, quando ela se rompe, ela forma um coágulo de sangue em cima dela e aí é o infarto. Aí o coágulo se movimenta? Ele fica ali e ele fecha o fluxo. Definitivamente. Fechando o fluxo, cria uma pressão diferenciada e a pessoa tem um infarto. Um infarto. Aí o músculo que está sendo irrigado por aquela artéria para de receber sangue, né? Por causa que existe um coágulo ali tampando o fluxo. Se o coágulo tampou o fluxo, o músculo que está ali não recebe sangue e ele morre. Próxima foto, Zé, por favor. É interessante de falar sobre isso, porque aí você vê também uma artéria começando a ficar obstruída, né, Sérgio? Isso. E é uma das principais, né? Aí a gente tem uma obstrução já bem importante, né? Bem ela importante, já tá né? reduzindo mais de 50%, mais de 70% da luz do vaso ali, né? A chance de uma pessoa ter um infarto nessa situação aí é altíssima? É alta. Quanto maior for a placa, maior é o risco. E existem outras características da placa também que podem estimar o risco de infarto, né? Então, o conteúdo lipídico, o conteúdo de cálcio, a localização que ela está, a extensão dela, tudo isso vai dizer para a gente qual que é o risco de infarto. Agora, quando a pessoa está nessa situação com 70% de uma artéria já obstruída, ele tem pequenos sintomas? Não. Pode ter ou não pode não ter. Tá? Então, se a pessoa tiver sintoma, o que ela vai geralmente ter é uma dor no peito, daquele mesmo jeito que a gente conversou. Aquela dor espalhada no peito, em aperto ou em queimação, que pode irradiar. Esse é o sintoma principal. Mas a pessoa também pode ter outros sintomas, tipo desmaios, pode ter falta de ar ao exercício, né? Muito suor, aquele suor frio que acontece geralmente num contexto de dor. Tá? Então, são sintomas aí que podem acontecer com a obstrução. Essa foto é interessante. Muita gente está em casa, mas o que é isso? O que é isso? É um arame? O que vem a ser essa foto aí, Sérgio? Olha, esse é um dos tratamentos que a gente tem para doença arterial coronariana. Essa malha que está ali, né, a molinha que a gente chama do coração, se chama stent. Stent. Esse é o famoso stent. Esse é o famoso stent. Aí ele é colocado ali dentro da artéria via cateterismo, via catéter. Então, certo. Se é realizada uma punção, geralmente é feito na região femoral ou no braço, tá? Na região radial, ali na artéria radial, e vai com o catéter até a artéria onde existe a obstrução. E lá ele passa a obstrução com o catéter, infla um balão, então a artéria fica aberta com aquele balão ali dentro, e depois ele solta essa malinha aí. E aí o stent ele fica segurando a placa de gordura ali dentro do vaso, né? E ela consegue restabelecer o fluxo de sangue. Ali dá para a gente ver que tem a parte amarela, que é a gordura que foi rompida pelo stent, né? Exato. E fica, é como se fosse um esteio, né? Para a artéria não voltar a fechar. Exatamente. E a pessoa convive quanto tempo com esse stent, Sérgio? O stent, ele tem um tempo de vida? Ela vai ficar o resto da vida com o stent. Ele não é tirado nunca, tá? Só que ele é reabsorvido. Então, aquele stent que está ali, ele fica em torno de 1 ano ali dessa forma que está sendo vista. Só que nesse período de 1 ano, a própria artéria ele vai construindo uma nova camada de endotélio, uma nova camada de pele por volta do stent. E se você for ver por dentro da artéria depois de 1 ano, ela vai estar uma artéria normal. O stent vai ser reabsorvido pela parede. Mas se a pessoa tem tendência a desenvolver outras obstruções em outras artérias, isso vai acontecer. Vai acontecer, tá? Se ele continuar com a vida desregrada, ele vai ter que passar por outro processo para fazer a mesma coisa que esse aí. Exatamente. Vai passar aí nos outros locais, né, que onde não tem stent, e até mesmo no próprio local do stent pode existir um novo processo de aterosclerose. No mesmo local? Pode acontecer no mesmo local e todos os outros que não foram tratados. Interessante. A próxima foto, Zé, por favor. Quando nós falamos sobre a doença coronária, não sei se tem alguma foto, se tivesse, pode colocar no ar aí, Zé. Esse assunto é um assunto muito importante, porque eu li um artigo recentemente
do número de jovens de entre 40 e 50 anos com esse tipo de doença coronária arterial. Isso é verdade, Sérgio? É verdade, a gente está vendo uma mudança no padrão, não uma mudança no padrão em si, mas antigamente, há umas 2 décadas atrás, o que a gente via era doença arterial coronariana sempre acima dos 45 anos, para homem acima dos 50, ali, né? Para mulher até um pouquinho mais tarde, entre 50 e 60, e esse era o padrão. Hoje em dia a gente está vendo que essa idade está reduzindo. Então a gente está vendo muitos casos ali com 35, com 30, com doença arterial coronariana. E isso se deve aos estilos de vida que a gente leva, né? Então isso já é bem sabido, que a gente tem um estilo de vida que promove doença arterial coronariana através de sedentarismo, através do estresse, através do tabagismo. De uma alimentação rica em sal, sódio. O sódio. Exatamente, o sódio, gordura. dizem que existem 5 pós brancos que mais matam no mundo, né? A cocaína, o sal, o açúcar, trigo, e tem mais um que me falha a memória agora. E está comprovado que isso é verdade, né? Não que você não vá usar o sal, mas hoje tudo que você ingere tem sal, né? Água mineral tem sal, refrigerante tem sal. É importante a gente ver que o sal ele é ruim em excesso, né? Então o nosso corpo ele precisa de sal para viver. Tem que né? ter. Tem que ter. Só que a gente tem que ter um consumo no máximo de 2 gramas de sal. 5 gramas de sal ou 2 gramas de sódio, né, por dia. 2 gramas? 2 gramas. Então 2 gramas dá o quê? Dá uma colher de... Uma colher de café? De sobremesa. Ou sabe aqueles saquinhos que tem de sal? Sim. São 2 saquinhos daquele. Só? Isso. Não mais? Não mais do que isso. A média de consumo do brasileiro é em torno de 13 gramas. Então é bem acima do recomendado. A média é muito alta, né? Eu lembro que uma época na Argentina houve uma campanha e que nos restaurantes eles não tinham sal na mesa, porque o argentino estava muito com a pressão muito alta. Aí o governo fez um acordo com os donos de restaurantes, bares, hotéis, para retirar o sal da mesa. Se a pessoa quisesse, pedia, mas não estava na mesa. Isso até que surtiu um certo efeito. Depois de um tempo, se fez uma pesquisa, houve uma diminuição na pressão arterial do argentino. No Brasil, ao contrário, aumentou. E é preocupante. No Brasil, a gente tem um consumo muito excessivo de ainda. sal. Assim, ainda. E com a alimentação, cada vez uma alimentação mais rápida, pronta, todas essas alimentações que a gente compra ali, é sempre muito teor de sódio, né? Então a gente sempre fala, descasque mais e desembale menos. Descasque mais e desembale menos. Sérgio, se a pessoa tem uma doença coronária, ele foi no médico, detectou, disse, você tem um problema. Você vai tomar esse remédio e você vai diminuir o sal. Ele diz, pois mas uma comida sem sal é igual comer uma bala e não tirar o papel. Muitos dizem. Se ele tem a doença, foi diagnosticado, está tomando o remédio, mas não diminui o sal que ele consumia antes, esse medicamento vai fazer efeito? Não, né? Então a gente não vai fazer efeito? Não vai diminuir muito o efeito do remédio, né? Porque a gente vai estar dando remédio para baixar a pressão e aí a pessoa vai estar ingerindo sódio que vai aumentar a pressão. Então o resultado ali na pressão vai ser muito reduzido, né? Não vai ter o 100% do efeito do remédio que a gente quer. Se a pessoa teve o diagnóstico de hipertensão arterial, está tomando remédio e ela está comprometida com o seu próprio tratamento com melhora, ela deve também se comprometer com as medidas comportamentais, que são redução de sódio e atividade física, né, para a gente ter um efeito completo do tratamento. Caso isso não aconteça, a gente vai ter um efeito parcial. Agora, quando o paciente omite do médico a verdade, o médico sente que seja, a honestidade do paciente não está sendo legal, ele sabe? Às vezes sabe, às vezes não muito. Não muito. Então, existe muito quando a gente começa a aumentar as doses dos remédios e a gente começa a botar remédios novos para pressão. A pessoa está ali tomando suas 3, 4, 5 classes de remédio para pressão e a pressão não melhora. Isso é um pouco duvidoso, né? Se não existe nenhuma outra causa que esteja aumentando a pressão, uma pressão resistente, uma pressão refratária, né? Por exemplo, uma obstrução no rim, algum outro defeito endócrino, é muito provavelmente que ou a pessoa não está tomando remédio ou ela está comendo quantidades absurdas de sal. Já peguei vários casos de que você pega essa pessoa e fala assim, não, então vamos estudar essa pessoa dentro do ambiente hospitalar para fazer alguns exames.
A hora que você coloca lá uma dieta hipossódica, você coloca os remédios de horário certinho para a pessoa e tem outra pessoa dando para ela os remédios, está controlando a alimentação, a pressão dela cai absurdamente. Ou seja, o diagnóstico está feito. A pessoa não estava tomando ou estava comendo uma comida rica em sal. É difícil daí para o médico, eu não sei, eu como médico, se eu fosse médico, seria um pouco chato nesse sentido, sabe, Sérgio? Porque se a pessoa vai num médico, ele vai em busca de uma ajuda. Se o médico ouve ele, faz o que tem que fazer, conversa, faz uma boa anamnese, que faz a diferença. Às vezes uma boa anamnese, uma boa consulta, substitui até um exame. Com certeza. Porque na conversa o médico já tem uma noção, um raio-x do paciente, né, Sérgio? E aí o paciente não faz o que o médico pede. Aí ele volta 6 meses depois com um infarto. A situação do profissional de saúde fica complicada, né? Fica, né? Porque, na verdade, a nossa função como profissional de saúde, como médico, é orientar. Eu sempre digo, desculpa interromper, Sérgio, que o médico é um aconselhador, né? Exatamente. Não desmerecendo o trabalho do médico, a pesquisa que ele faz. Porque um médico, ele tem que buscar informações, ele está o tempo todo se inteirando, né? Sim. E ele recebe essas informações e depois ele vai aconselhar aquele que vai ao consultório ao que ele tem que fazer. Sim. Ele é um aconselhador. Aconselhador. Essa é a minha função principal no consultório, é aconselhar. Aconselhar. A pessoa vem, traz o problema que é dela. Isto. Né? Ela que tem o problema. Isso. E eu vou falar assim, ó, segundo as evidências que a gente tem, né, segundo o que a gente conhece aqui, o que a ciência traz para você, que se você tomar esse remédio aqui, a sua pressão vai diminuir. E se a sua pressão diminuir, segundo os estudos, a sua mortalidade também vai diminuir. O seu risco de ter um infarto vai diminuir, o seu risco de ter um AVC vai diminuir. Então essa é a minha função. Então eu falo assim, ó, para você evitar que você tenha um infarto e um AVC no futuro, você pega esse remédio aqui e toma de acordo. Agora, se a pessoa não quiser tomar o remédio, não quiser fazer o tratamento, aí ela vai sofrer com as consequências da decisão dela. A escolha é dela. A escolha é dela. E é lamentável, né? Eu conheço pessoas que dizem assim, eu fui no médico, mas o cara me deu 3 remédios, pô, eu vou ter que tomar. Então por que você foi? Sim. Se você tem um problema, o médico detectou, ele disse que você tem um problema. Então, se você tem um problema, ele está dizendo que você tem. Mas eu não sinto nada. E a pressão arterial... Às vezes a pessoa não sente nada, né, Sérgio? A maioria das vezes não sente nada. Não sente nada, né? Inimiga silenciosa. Silenciosa. Quando ela se manifesta com infarto, com AVC lá na frente. Os privilegiados são aqueles que têm sintomas, né? Exatamente. Que é dor na cabeça, dor na nuca. Dor na nuca, uma pressão nos olhos, um cansaço um pouco mais do que o habitual. Mas isso é a raridade. A raridade. A grande maioria é assintomático. Não sente nada. Não. E aí quando vai, já é tarde demais. É lamentável, né? O médico, ele tem que ser um amigo, né? Ele tem que... porque você confidencia a ele o que você tem, né? Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Pô, é um confidente, é um amigo. E ele quer ajudar você. Sim. Mas, lamentavelmente, ele não tem uma varinha de condão, né? Exato. Você vai lá com diabetes já alterado, aí você bate com a varinha no ombro, sai diabetes vai embora e a pessoa fica sã. Não tem isso. Ainda não. Ainda não. Espero que tenha no futuro. A varinha de condom do Harry Potter, né? Não tem. Não. Então o que tem que ter é a consciência, né, Sérgio? Exatamente. A gente brinca, mas é uma realidade. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o doutor Sérgio Otávio Corman, médico cardiologista, aqui no programa Saúde e Companhia. Nós temos um intervalinho rápido, lembrando sempre que nós estamos em nome do Clube Social Saúde, nós fazemos parte desse clube e convido você a fazer também. Você vai ter muitas vantagens para atendimentos, homens, mulheres, crianças, com clínicas especializadas, com valores que partem a partir de R$10 por mês. Vale a pena você se associar. Clube Social Saúde. Venha fazer parte deste clube. Eu faço. Vamos juntos fazer uma saúde melhor. Clube Social Saúde, 3028-2339. Também em nome da Oceano Surf Wear. Destrua as ondas, não destrua as praias. Se você for a uma praia, ou praia, como diz o argentino, mantenha limpa. Chepa de cigarro, garrafa, fralda de criança, não é lugar na areia da praia, é lugar do lixo. Então,
mantenha as praias limpas. Oceano Surf Wear. E também em nome da São Marcos Pneumonologia. Se você ronca, tem apneia, a São Marcos pode ter a solução para o seu problema. São Marcos Pneumonologia, telefone 3422-2045. A volta do intervalo comercial, depois do próximo bloco, vamos falar sobre a importância da atividade física para quem tem doença coronariana. Conheço pessoas que dizem, não, eu tenho um problema no coração, não posso fazer atividade física. Será que não pode fazer atividade física quem tem um problema coronariano? Intervalo rápido, nós voltamos em instantes com o Dr. Sérgio Otávio Corman, nosso convidado de hoje. O Clube Social Saúde, como já falamos aqui, está sempre preocupado com a saúde e bem-estar da comunidade, sempre buscando novos parceiros para atender você e sua família com agilidade e qualidade e com um custo de administração inacreditável. Para pessoas físicas, o valor da mensalidade chega a R$10 por pessoa para a modalidade familiar. Já para você, empresário, que quer brindar o seu colaborador com esse benefício, vai investir R$9 por pessoa, a partir de 5 funcionários. Incrível, não é mesmo? Você está esperando o quê? Entre em contato pelo WhatsApp 47992851003 ou 3028-2339. clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Sérgio Otávio Corman, cardiologista. Dr. Sérgio, a atividade física nos últimos anos, eu acredito que de 10 anos para cá, na última década, a atividade física no Brasil teve assim um boom muito grande, né? Isso em consequência até de campanhas, de trabalhos efetivos, como o nosso aqui, que nós incentivamos todos os programas praticamente, faça atividade física, cuide da sua saúde e por aí vai. Pena que no Brasil ainda nós não temos uma política bem definida da importância da alimentação saudável e da atividade física, dessas duas particularidades, que para mim é muito importante. Nós moramos num país tropical, temos uma costa marítima de 200 milhas, rica em peixe, frutos do mar, comemos pouco frutos do mar, ingerimos pouca fruta ainda, infelizmente, e nós temos as 4 estações do ano definidas. Norte produz fruta que não acaba mais, a região nordeste idem, a sudeste muito e o sul também, mas não consumimos a quantidade de fruta desejada. A ingesta de fruta também faz bem para o coração? Faz com certeza. Peixe? Peixe também. As frutas, elas são especialmente boas por causa da quantidade de fibra, né? E a fibra, ela acaba diminuindo a quantidade de colesterol que é absorvido no intestino. Então a gente tem uma melhora do perfil de colesterol. A gente aumenta o colesterol bom e diminui o colesterol ruim com o consumo adequado de fibra, que as frutas são uma importante fonte. Descascar mais e desembalar menos. Você é adepto dessa teoria? Eu sou. Então somos dois. E outra coisa que as frutas e as verduras têm, elas têm a capacidade de ter muito potássio, tá? E o potássio ele ajuda a controlar a pressão arterial. Então a fruta ela tem benefício para diminuir a quantidade de colesterol que a gente tem e diminuir a pressão, né? Além de fornecer vários outros minerais e vitaminas, né, para o bom funcionamento do organismo. Aí muitos dizem, não, mas eu vou deixar de comer o meu churrasquinho para comer abacaxi, aquele churrasquinho gordurosinho, aquela costela. Só que tem um lado saboroso, mas também tem um custo, né, Sérgio? Sim, tem um custo. O importante é a gente ter um bom senso, né? Bom senso. Então, assim, se você gosta de churrasco, cara, não vai ter problema se eu comer o seu churrasco uma vez ali por mês, uma vez a cada 2 meses. Isso, toda semana? Toda semana já é demais. Então, assim, o churrasco é uma carne vermelha riquíssima em gordura. Né? Então, para quem tem problema de colesterol, ou mesmo para quem não tem e come com frequência, é um fator de risco para doença cardiovascular. Já está comprovado. Comprovado, né? Então, você vai ganhar aquela barriguinha, né? Talvez junto com o churrasco vai aquela cervejinha, o cara dorme mal, come muito, sal. Então, várias coisas ali que não são muito legais para ser repetido de uma forma semanal. Agora, fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, assim, ninguém é de ferro e é uma coisa que é gostosa. Envolve o ambiente social e tudo mais, então nada é proibido, né? O proibido é o excesso. O excesso. Peixe.
O peixe é muito saudável também. A gordura do peixe, né, o ômega 3, ele ajuda a proteger as artérias. Ele melhora o perfil de colesterol no corpo. Então aumenta o colesterol bom e diminui o colesterol ruim. Então, o peixe tem mais vantagens que a própria carne. Não que você vai deixar de comer carne. Sim, exatamente. O peixe ele acaba sendo uma carne mais magra, né? Ele tem menos gordura e ele também tem o ômega 3. Então ele tem essas duas vantagens. Carne suína. Carne suína, dependendo do corte, também é uma carne boa, porque é uma carne com um baixo teor de gordura. Tá? Então se você pegar, por exemplo, ali um mignon suíno, ele é uma carne que ela tem um custo mais barato, né, do que, por exemplo, um mignon bovino. E também ela tem um percentual de gordura muito menor. Então é uma boa carne, sim. Uma boa carne, dependendo do corte. Dependendo não vai do comer corte. o bacon. O bacon, exatamente. Bacon, torresmo ali, a bochecha, a barriga. Isto. Aí tem muita gordura. Muita gordura. E aí a consequência pode ser o entupimento de uma artéria. Perfeito. Atividade física, Sérgio. Quem foi diagnosticado com uma doença coronariana, uma doença da aorta coronária, lá, você tem uma pequena interrupção, nós vamos fazer um procedimento. Doutora, eu não posso mais fazer atividade física, eu não posso mais caminhar, eu não posso mais nadar, eu não posso mais pedalar, eu tenho que ficar em casa sentado vendo televisão? Não. Isso é um mito e é uma coisa que as pessoas que têm doença no coração acabam ficando com muito medo. Né? Relatam a você? Relatam a gente. Existe muito relato de ansiedade depois de ter um infarto, as pessoas desenvolvem ansiedade, desenvolvem depressão. As pessoas ficam com medo porque elas acham que vão morrer, né? Mas isso é um mito e, na verdade, a atividade física é recomendada para praticamente todas as doenças do coração. É como se o exercício físico fosse o remédio principal do coração. Sério? Ele vai fortalecer o coração, o músculo cardíaco, vai aumentar a irrigação do coração, vai treinar o coração do ponto de vista metabólico para funcionar de uma forma adequada, né? Então, é muito raro os casos que a gente precisa contraindicar ou atividade física. Então, por exemplo, o paciente já teve um infarto e foi tratado, mas, por exemplo, continua com lesão arterial coronariana, ele continua com algumas lesões, esse paciente ele deve fazer atividade física. Deve. Desde que ele não esteja descompensado da doença, desde que ele não tenha praticamente tendo dor em repouso. Né? Se ele tem dor ao esforço físico, o que a gente precisa fazer é reajustar a intensidade do esforço. Então, claro que uma pessoa que tem doença no coração, ela não vai sair correndo uma maratona por Claro. aí. Mas a atividade física de leve a moderada intensidade está mais do que recomendado. Agora, quando a pessoa faz o diagnóstico tem um diagnóstico de uma doença, ele teve um infarto. Aí ele foi internado, ficou lá, tratou, tal, ele volta para casa e continua a vida dele normal. Aí ele fazia atividade física, ele jogava um futebol, ele deve voltar a um cardiologista avaliar a situação dele para ver se ele pode voltar àquela atividade que ele tinha antes de ter sofrido o infarto? Com certeza. Com certeza. Então, se a pessoa ela teve um evento grave de saúde, um infarto, ou mesmo não seja relacionado ao coração, por exemplo, pegou uma infecção grave, teve uma insuficiência renal, teve alguma convulsão, qualquer evento de saúde mais sério, ele precisa passar no médico antes de voltar para fazer atividade física para ver se ele está em condições de. Né? Então, é muito importante. Mas também é muito raro a gente falar que não pode, porque são poucas as situações que realmente são um risco à vida da pessoa durante a atividade física, né? Principalmente doenças que estão ativas, vigentes e descompensadas. Teste de esforço. Qual a importância da pessoa fazer um teste de esforço para iniciar uma atividade física? É muito importante. A gente geralmente recomenda para homens acima de 40 anos que vão fazer atividade física, porque existe a possibilidade de ter uma doença arterial coronariana e não saber. Né? Uma doença subclínica e a gente consegue detectar ali. A gente geralmente faz para esse tipo de paciente, homens acima de 40 anos, mulheres também acima de 45, sempre o teste ergométrico antes de fazer atividade física. Né? E também para outras pessoas que querem fazer atividade física de alta intensidade, então principalmente atletas, né, de qualquer modalidade. Para esse está indicado independente da idade, né, para a gente conseguir detectar também outras coisas como, por exemplo, arritmia, né? E para pessoas que já têm algum tipo de doença cardiovascular, independente da idade. Então, se a pessoa, por exemplo, já teve uma arritmia, já teve uma trombose, já teve um infarto, enfim, qualquer outro tipo de doença cardiovascular, também está recomendado o teste ergométrico. O teste ergométrico, ele vai mostrar se a pessoa tem qualquer tipo de disfunção no coração, uma arritmia, um batimento diferenciado que não é o normal?
Isso, o princípio do teste ergométrico, do teste de esteira, é a gente fornecer uma carga progressiva, né? Uma sobrecarga progressiva no coração. Então, para as pessoas entenderem, né? A cada 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, a gente vai aumentando a velocidade e a inclinação da esteira. E isso a gente vai fornecendo uma sobrecarga, né, progressiva no coração, né, e no sistema cardiovascular em si. Se existe alguma coisa que está limitando o funcionamento do coração, ou seja, uma válvula que está disfuncionante, uma artéria entupida, uma arritmia, a pessoa não vai conseguir tolerar essa sobrecarga. Ela vai começar a ter sintomas, ou dor no peito, ou vai começar a cansar mais rápido, ou a pressão dela vai começar a cair quando era para subir, ou vou conseguir ver alterações no eletrocardiograma que sugiram alguma coisa que está disfuncional. Então é um bom exame que a gente usa para rastreio de doenças, porque ele é um exame muito amplo. Né? A gente consegue ver muitas coisas ali no teste. Com resultados objetivos. Objetivos, exatamente. E dali a pessoa sai dizendo, você tem que fazer isso e não pode fazer isso. Isso, a gente consegue, ele é um exame de rastreio, né? Então a gente consegue falar assim, deu alteração no seu eletrocardiograma, sugere que você tenha uma obstrução nas artérias do coração. Tá? Até a gente fazer o diagnóstico, ver qual que é a gravidade do problema, melhor você não fazer atividade física e a gente fazer um exame mais específico para isso. A gente parte daí para uma tomografia, parte para uma cintilografia, ou até às vezes para um cateterismo. Tá? Mas então é um exame que a gente usa como um exame inicial. Ele vai dizer, você tem um problema que pode sugerir tal coisa. Agora a gente vai para o exame específico para conseguir bater o martelo. Aqui em Joinville não existe estatística, lamentavelmente. O Brasil não trabalha muito com estatística. E estatística faz a diferença na busca, às vezes, de soluções para problemas da área da saúde. Nós temos muitas pessoas com disfunções cardíacas, Sérgio? Temos, doença cardiovascular é a principal causa de morte, né? Mais em homens ou mulheres, Sérgio? Mais em homens. Mais em homens. Faixa etária? Faixa etária acima de 50 anos. Acima de 50 anos. E são jovens ainda, né? Porque a perspectiva de vida é 79, tem praticamente a metade da vida ainda para viver. Sim. E com disfunções graves, leves, moderadas? Não, a grande maioria é leve, né? Leve. A grande maioria da população, na verdade, não tem nada, né? E aí a gente vai tendo cada vez mais aí doenças leves, depois menos doenças moderadas e menos ainda doenças graves. Então a doença grave é o mais raro. O mais raro. Mas existe. Mas ela começa com leve, né? Começa com leve. Por exemplo, a disfunção de uma doença da aorta, ela começa devagarinho, né? Ela não é abrupta. Não, a gente tem algumas doenças que são abruptas. Algumas? Né? Algumas. Mas a grande maioria são progressivas. Progressivas. É lenta. Lenta. Vai de grão em grão. De grão em grão. A história de grão em grão, a galinha enche o papo. E quando enche o papo, ela acaba morrendo. Aí é uma consequência grave. Grave. Alimentação saudável, não ao tabagismo, bebida alcoólica. Você é favorável a tomar uma taça de vinho por dia, Sérgio? Então, eu não costumo passar essa orientação, porque é muito difícil a pessoa ficar numa taça de vinho, né? Então, existem evidências de que uma taça de vinho ou uma dose de destilado ou uma cerveja por dia sejam benéficos para o coração. Existe essa evidência. Existe. Só que é muito difícil você recomendar isso para uma pessoa. Fala assim, você pode tomar uma cerveja. Vai ter um dia que a pessoa fala, hoje eu estou afim de 2. Né? Ou até mais. Ou até mais. E a pessoa começa a se acostumar com isso. Né? Então, é muito difícil você falar. O benefício ele é muito modesto. Né? Muito pequeno. É um benefício modesto para um comportamento arriscado. Arriscado. Então o ideal é você não tomar numa base diária. Claro que consumo social vai existir, mas sempre com moderação. Com moderação. Sérgio Otávio Korman, obrigado pela sua presença. Obrigado, Erivan. Agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Felicidades. Muito bem, nós estamos encerrando mais um programa Saúde e Companhia, desejando a todos uma ótima semana, com muita saúde. E lembrando, no trânsito, seja paciente, para não ser paciente no hospital. O trânsito é um dos grandes males que afeta a humanidade. E nós aqui em Joinville estamos inseridos nessa humanidade. Causa estresse, que causa o aumento do batimento cardíaco, que pode causar uma lesão coronariana. Então, no trânsito, vá devagar. Quer chegar no lugar mais cedo? Saia mais cedo de casa. E seja gentil. No trânsito, ser gentil faz a diferença. Um abraço, boa semana. Até semana que vem. Tchau.